Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas Missionários da Luz. Meu nome é Lívia e hoje eu trouxe um tema para nós refletirmos que desperta muito a nossa curiosidade, que é a questão da doença e dos processos de cura através da mediunidade, da oração. E tantas vezes nos questionamos, né, do porquê, olha, por que alguns conseguem, por que outros não, o que envolve tudo isso, como fazer para melhorar esses mecanismos, né? E para nos ajudar nessa reflexão, eu trouxe aqui 2 capítulos do livro Seara dos Médiuns, é um livro que é psicografado por Chico Xavier, o espírito responsável é o Emmanuel. Esses capítulos vão fazer a gente entender um pouquinho melhor isso. Um deles se chama Mediunidade e Doentes, o outro se chama Oração e Cura. No capítulo Mediunidade e Doentes, o Emmanuel já começa a chamar a nossa atenção fortemente para a questão do bom senso quando nós estamos pensando em tratamento de doenças. Ele inicia o texto dizendo o seguinte: no que se refere aos doentes, os cientistas ateus apenas enxergam o corpo na alma, e os religiosos extremistas apenas enxergam a alma no corpo. As inteligências sensatas, porém, observam um e outro, conjugando bondade e medicação nos processos de cura. Ou seja, ele já começa a chamar a nossa atenção para que a gente não caia nem num extremo nem outro, de pensar assim, olha, não, a pessoa está com uma doença física, é apenas o físico, é apenas o corpo, dá o remédio, esquece da alma que não tem nada além. Não, isso aí não é legal. A gente tem que entender que nós somos aí um complexo, um conjunto que envolve corpo material, corpo físico e também corpo espiritual, né? Uma alma que está ali habitando aquele corpo. Mas ele chama a atenção para a gente também do perigo daqueles religiosos fanáticos, extremistas que pensam assim: olha, não, eu acredito, eu tenho fé, então abandona aí o teu tratamento médico, vai lá no centro espírita, pede um passe, uma oração e você vai se curar só com isso. O Emmanuel, nesse primeiro parágrafo já que ele inicia, ele deixa isso bem claro, que o fanatismo extremista, tanto para um lado quanto para o outro, é prejudicial. E ele chama a nossa atenção para isso. Ele falou, então, para dar o pontapé inicial, para a gente entender essa questão de mediunidade e doença, nós temos que entender que estamos falando de um ser que é um espírito encarnado num corpo material, num corpo físico. Então, nós temos que dar o devido cuidado para o corpo físico através do acompanhamento médico que a ciência nos proporciona e também o tratamento que as casas religiosas, seja elas quais forem, né, independente do rótulo da religião que traga, mas dando um suporte espiritual para aquele ser que é sim uma alma ali encarnada, né, que tem sim a questão espiritual atuando de maneira tão forte sempre em todas as questões da nossa vida, né? Lembrando que somos seres espirituais passando por uma experiência na matéria, né? E ele diz nesse texto também o seguinte: seja quem for o doente do qual te aproximes, compadece-te quantas vezes se fizerem necessárias, entendendo que é preciso aprender a ajudar o necessitado, de maneira que o necessitado aprenda a ajudar a si mesmo. Somente assim descobrirás, tanto em ti quanto nos outros, o surpreendente poder curativo que dimana, ilimitado e constante do amor de Deus. Quer dizer, quando o Emmanuel vem chamar essa atenção da gente prestar atenção, quanto é importante nós ajudarmos, estendermos auxílio, sempre que tivermos essa oportunidade de auxiliar, da mesma maneira, abrindo os olhos para a pessoa que está necessitada, de que ela também pode se auxiliar, isso é muito importante também. Quando nós falamos em processo curativo envolvendo a questão da mediunidade, envolvendo a questão espiritual, nós não estamos falando apenas, olha, aquele médium é muito bom, é um médium poderoso que transmite curas por todos os lados. Não, nós estamos falando de um caminho de mão dupla, que envolve sim um trabalho mediúnico e toda a equipe, não só o médium, mas principalmente toda aquela espiritualidade que o envolve para promover esse tratamento, mas
mas que estamos falando também de um indivíduo que, passando pelo processo de doença, também tem uma importância muito grande na atuação ativa no processo da cura, né, na busca daquilo de que ele necessita, né, do tentar sair daquele processo de adoecimento que o está ali constrangendo. Então, nós falamos aí também de um processo de mão dupla ali, né? Que tanto vai quanto vem. Existe sim o papel do médium, mas muito, extremamente importante, existe também a ação do indivíduo que está buscando essa transformação e essa cura, né? E aí, nós vamos pensar na questão da oração, associada ao processo de cura, né? E no capítulo 14 desse livro Seara dos Médiuns, o Emmanuel vem falar para a gente também sobre essa questão da oração envolvendo esse processo, né? E que muitas vezes é atingido sim a cura nos moldes que nós pensamos, que nós imaginamos que ela deve ser atingida, e muitas vezes não. Muitas vezes essa cura do corpo físico demora por acontecer, em algumas situações ela não se dá, e a gente às vezes começa a se questionar: por que, meu Deus, eu fiz minha oração, eu tentei elevar meu pensamento, eu tentei ser melhor, como que se dá isso, né? E aí o Emmanuel vem fazer a gente refletir no seguinte aspecto. Ele começa esse texto falando assim, ó: recorres à oração junto desse ou daquele enfermo e sofres quando a restauração parece tardia. Entretanto, reflete na lei divina a que todos obrigatoriamente nos entrosamos, né? E quando ele vem falar sobre essa lei divina em que nos entrosamos, ele vai dar um desenrolar ali, chamando a nossa atenção para a gente se lembrar na questão da imortalidade da alma. Nós, quando pedimos a cura, nós estamos aqui pedindo propriamente a cura do corpo físico. Olha, eu quero sair dessa doença, eu quero viver bem, que é normal. Qualquer um de nós quer viver bem, nenhum de nós quer estar ali adoecido, acamado, e todos nós devemos e precisamos buscar superar sim essa situação dolorosa na nossa vida. Mas em algumas situações, em alguns momentos, essa cura demora e muitas vezes ela não chega a acontecer nos modos que nós imaginamos, que é um corpo ali trabalhando saudavelmente. E o Emmanuel ele chama a nossa atenção para isso, que muitas vezes a cura verdadeira, que é aquela que tira as mazelas, os sentimentos ruins, os problemas da alma, ela se dá apesar da não cura do corpo. Quantas e quantas pessoas não desencarnam por doenças físicas, pessoas boas, pessoas maravilhosas, e aí, se a gente tem um entendimento meio errôneo, a gente vai falar assim, mas por quê? Não era uma pessoa tão boa? Não era? A gente começa a perceber que nós estamos aqui em um planeta que está nos trabalhando pela nossa evolução. Quando a gente pensa em, olha, não pode adoecer porque é bom, a gente está pensando errado. Nós todos aqui estamos num processo de crescimento, de burilamento, aparando aí arestas que nós trazemos, né? De nossas vidas passadas, daquilo que nós realmente somos, né? E muitas vezes a verdadeira cura, que é a cura daquele sentimento que às vezes eu trago ali embutido no meu coração há tanto e tanto tempo, né? Muitas vezes ali dando manifestações através do meu subconsciente, quando às vezes eu faço coisas que eu falo, nossa, mas eu fiz uma coisa que eu nem imaginava que eu ia fazer diante daquela situação. A gente começa a prestar atenção que a verdadeira cura, quando a espiritualidade vem falar, não é só a do plano físico, mas é sim a do plano espiritual. Nós ainda sofremos muito com essas questões materiais e físicas, porque a gente ainda está muito voltado para essa questão do corpo material, do plano material em que nós estamos. Mas se nós pensarmos no momento do nosso desencarne, no estarmos vivendo no plano espiritual e olhar toda a linha da nossa vida, que não é só essa atual, mas tudo que nós fomos antes e o que seremos depois, a gente começa a perceber e entender melhor o que os espíritos dizem quando eles falam sobre esse processo de, olha, mas não curou o corpo, morreu, e fala, não, curou, chegou aqui bem, chegou aqui ótimo, chegou aqui muito melhor e feliz. A gente começa a perceber, então, que às vezes a nossa visão é um pouco prejudicada, né?
Nesse mesmo texto, o Emmanuel fala o seguinte: perceberás que a enfermidade é quase sempre o bem exprimindo o reajuste, sustando-nos a queda em delitos maiores. Então, ele chama a nossa atenção assim, às vezes aquilo que parece um mal, aquela doença, não é. Às vezes ela está assim, nos livrando de quedas maiores ali, por estar nos trazendo ao reajuste, por estar nos convidando à meditação, por estar nos convidando a revermos os valores que temos na nossa vida, né? Quantas e quantas vezes não vemos famílias aí desajustadas, com as pessoas afastadas, em aquela coisa em desalinho, e que uma doença, quando a gente tem aquele medo do desencarne, do afastamento daquele ser amado, não traz de volta a união, né? A mudança de sentimentos. E o Emmanuel ele segue dizendo assim: organizemos assim o socorro da oração junto de todos que padecem no corpo dilacerado, mas se a cura demora, jamais nos aflijamos. Seja o leito de linho, de seda, palha ou pedra, a dor é sempre a mesma, e a prece em toda parte é bênção, reconforto, amparo, luz e vida. Lembremos-nos, no entanto, que lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma, que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. E quando ele vem falar que nós mesmos pedimos a farmácia de Deus, ele está citando aí o planejamento reencarnatório que nós trazemos, né? Que muitas vezes nós fazemos parte na escolha daquilo, das dificuldades que viveremos e que quando a gente está aqui a gente acaba esquecendo, né? Mas interessante ele citar esse ponto, de que independente da posição que nós estejamos na vida, né? Então ele fala, seja no leito de linho, de seda, de palha ou de pedra, a dor é sempre a mesma. A dor dói em todos os corações de uma maneira que fere muitas vezes, né? E a prece sempre, sempre será bênção de reconforto, amparo, luz e vida. Ou seja, mesmo naquelas situações em que não se obtenha a cura do modo como nós pensamos e pedimos, olha, eu quero curar, ficar saudável do ponto de vista físico. Mesmo quando isso não acontece, o Emmanuel chama a nossa atenção para dizer que a prece sempre vai trazer reconforto, sempre vai ajudar a ter melhor entendimento, resignação para aquelas situações que nós não podemos mudar, mudando a nossa visão, fazendo com que a gente consiga sentir de uma maneira mais intensa a presença dos benfeitores espirituais que ali estão nos auxiliando a passar por esse processo doloroso, né? Então, através destes dois textos, o Emmanuel faz a gente pensar e entender que, existe a possibilidade de cura física através dos processos de mediunidade e oração. Ele fala assim, existe, e vários casos aí são reportados, e eu acho que todos nós que estamos aqui conhecemos ou ouvimos falar de alguém que alcançou essa cura. Mas, diante daquelas situações em que a cura nos moldes que nós imaginamos não se processa, ele convida a gente para pensar sobre a real cura, que é aquela do espírito, aquela que nos faz melhores, aquela que nos leva a uma maior plenitude espiritual, como fala Joana de Ângeles. Tem um livro na sua série psicológica maravilhoso que se chama Plenitude, que ela vem trabalhar essa questão da dor e do sofrimento, levando a essa questão da libertação aí, da melhoria espiritual, né? Lembrando que somos seres imortais e que a vida que nós estamos vivendo hoje, a vida material, né, essa encarnação, ela é somente uma página ou uma folha do livro da nossa vida real, que é aquela que transcorre aí ao longo de toda a nossa existência como seres espirituais que somos. Então, ao invés de nos lamentarmos, quando nós estivermos buscando através da prece um auxílio para aquele que sofre na doença, paremos de lamentações. Continuemos sim fazendo as nossas orações e buscando aquilo que é de melhor, buscando a cura, buscando a melhoria. Mas quando ela tardar, saibamos recorrer à nossa fé, na certeza de que Deus não permite que nada de pior ocorra na nossa vida que não seja para nos ajudar. Se nós estamos passando por um processo difícil na nossa vida, com certeza ele visa a algo de melhor no nosso porvir, no nosso amanhã.
Então, meus amigos, oração sempre bem-vinda, sempre auxilia, mesmo quando o auxílio venha de formas diferentes daquelas que nós imaginamos, daquelas que nós a princípio pensamos. Um beijo grande a todos, muito obrigada pela companhia e nos encontramos na próxima reflexão.